Continuando, nossa terceira aula do curso de Teoria de Controle, a disciplina Teoria de Controle, CMC 201-4, estamos aqui na nossa terceira aula e vamos falar sobre diagonalização agora, sempre lembrando que eu estou utilizando material do professor Felipe de Souza. Um agradecimento especial ao professor. Vamos falar sobre diagonalização agora. Tá tudo certo? Escutando aí? Professor? Sim. Oi. Tudo certo, né? Certo, dando para ouvir sim. Vamos lá. Diagonalização. Um operador A do espaço vetorial V para o espaço vetorial B, um operador linear, pode ser não diagonalizável por duas razões. Por que eu quero diagonalizar? Não sei se o professor vai explicar isso. Por exemplo, aquela matriz A, né? A gente escreve um sistema da forma linear x ponto igual a x mais BU. Geralmente a gente procura diagonalizar a matriz A, porque as equações ficam independentes, ficam mais fáceis de serem resolvidas. Então, esta aula é exatamente focada nesse item. As técnicas que eu vou utilizar para diagonalização dessa matriz A. Tornar ela uma matriz diagonal. Então, é isso. Pode ser que esse operador linear pode não ser diagonalizável por duas razões. Deficiência do corpo K. Autovalores complexos e corpo K igual a R igual aos números reais. Deficiência do operador A. Autovalores múltiplos sem autovetores em número suficiente. Considerando-se o corpo K igual ao complexo, os números complexos, evita-se o tipo de deficiência e acima. Se o corpo K é igual aos complexos, números complexos, e a dimensão de V é igual a N, então A, que é um operador linear de V em V, possuirá N autovalores, podendo alguns serem repetidos, isto é, múltiplos. Para o tipo de deficiência 2 acima, veremos a seguir três casos. Caso 1, 2 e 3. Caso 1. A possui N autovalores distintos. Então, sigma A, que é o espectro de A, que é um conjunto de autovalores, é igual. Suponha que sejam três autovalores distintos. Sigma 1, sigma 2, N autovalores distintos. Sigma é lambda N. Lambda 1, lambda 2, lambda N. Então, essa forma uma base de V. Então, a matriz A chapéu, que é dada por essa matriz aqui, cuja a primeira linha lambda 1, 0, 0, segunda linha 0, lambda 2, assim sucessivamente, é a representação de A nesta base. E eu posso, para obter o A chapéu a partir de A, eu posso fazer essa transformação, chamada transformação de similaridade, onde eu posso pegar a matriz A original do meu sistema e multiplicá-la, pré-multiplicá-la pela matriz M elevada, inversa de M, e pós-multiplicar pela matriz M, onde essa matriz M está aqui, uma matriz cujas colunas são os autovetores, né? V1, V2, Vin. É isso. Exemplo. Vamos dar um exemplo. Suponha que a minha matriz A é matriz 1. Matriz A, a primeira linha é 1 menos 1, e a segunda linha 2 menos 1.
qual que é o polinômio característico desta matriz aqui? Como é que eu calculo o polinômio característico desta matriz A quadrada 2 por 2? Lembra que o polinômio característico ele é dado pelo determinante da matriz lambda vezes I menos A, onde I é a matriz de identidade. Então, olha, se eu pego a matriz lambda vezes I, tiro da matriz A, e vou obter este polinômio aqui, ó, lambda ao quadrado mais 1. Né? Então, exatamente, vou calcular o determinante dessa matriz, né? Então, vocês já sabem qual é a definição de determinante. Então, dado uma matriz que ela é obtida por lambda I menos A, conseguido essa matriz aqui, eu calculo o determinante dessa matriz, esse é exatamente o polinômio característico. E qual que é, no caso dessa matriz aqui? É lambda ao quadrado mais 1. Veja que é um polinômio, lambda ao quadrado mais 1 é um polinômio em lambda. Quais são os autovalores de A? Lambda, você iguala aquele polinômio a zero e você vai descobrir quais as raízes desse polinômio característico, ou seja, as raízes da equação característica. Você vai achar lambda 1 igual a j, lambda 2 igual a menos j. E quais são os autovalores, autovetores associados aos autovalores que você descobriu? Você, então, sabe que o produto de A vezes o autovetor V tem que ser igual ao produto do escalar lambda 1 vezes o vetor V. Então, você vai tirar aqui que o vetor V1, dado o lambda 1j, é igual a 1 sobre 1 menos j. E o lambda 2 será 1 sobre 1 mais j. Você, então, determinou os autovalores, lambda 1, lambda 2, e os autovetores associados. Vamos partir para mais um exemplo. O primeiro exemplo. Continuação. Não é continuação do exemplo, desculpa. É continuação do exemplo 1 aqui. Logo, a matriz A, chapéu, ela é esta matriz aqui. Lambda 1, 0, 0, lambda 2. J, 0, 0 menos J. Porque essa matriz A, como é que foi definida? Aqui, ó, tá vendo? Ela é definida dessa forma, a matriz onde na diagonal principal você tem, supondo nós temos o caso aí de N valores distintos. Então, a matriz A chapéu pode ser escrita dessa forma. E é o caso desse exemplo. Os autovalores são distintos. Então, a matriz A chapéu pode ser escrita dessa forma. Em 2 autovalores. É a representação de A na base V1, V2. E A chapéu é igual a M menos 1 vezes AM, onde M é a matriz onde as colunas são os autovetores. Então, o M, se os autovetores são esses dois aqui, o M é essa matriz, onde as colunas são os autovetores. Escolhendo agora a matriz A chapéu, aqui é lambda 1, lambda 2, J menos J. Vamos trocar aqui, ó, lambda 2 e lambda 1, então é menos J e J, que é a representação de A na base V2, V1. O M é V2, V1, e o M, então, trocou-se aqui a posição das colunas. Então, novamente, o A chapéu é M menos 1A vezes M.
Vimos nesse exemplo que a matriz A possui duas diagonalizações A barra A chapéu possíveis. Observe, então, o que aconteceu. Eu tinha essa matriz A inicial, eu obtive duas matrizes diagonal, porque o objetivo é sempre estar pegando uma matriz similar, que tenha o mesmo determinante e que seja diagonal. É verdade, para esse exemplo foi possível. Uma matriz similar, aliás, duas matrizes similares a esta aqui, a chapéu, que é dado por isso aqui, J0, 0 menos J. Veja que essa matriz é diagonal, e essa também, onde menos J e J00. Então, é isso aí que quis dizer. Com essa matriz A, eu posso obter duas matrizes diagonais possíveis. No exemplo 2, vamos lá começar nesse exemplo aqui. Suponha que eu tenho um sistema que tem essa matriz A. Quero diagonalizar. Muito bem. Então, polinômio característico de A. Eu tenho que calcular o determinante de lambda i menos A. No caso, deu lambda quadrado mais 3 lambda mais 2. Né? Lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2. Então, polinômio do segundo grau. Aqui, que é o polinômio característico. Se eu igualo a zero, eu tenho a equação característica. Aí, igualando a zero, eu posso descobrir os valores dos autovalores. E, nesse caso, deu lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a menos 2. Que realmente, se eu substituir menos 1 aqui, eu tenho um fator zero aqui. Se eu substituir menos 2 lá, eu tenho outro fator zero aqui. Lambda 1, menos 1, menos 2 são raízes da equação característica. Aplico essas transformações aqui para obter os autovalores. E obtive. O autovalor V1 é 1, 1, o autovalor V2 é 1, 2. Muito bem. A matriz A, como os autovalores são distintos. Então, se os autovalores são distintos, eu posso escrever o A barra dessa forma aqui. Lambda 1, lambda 2 é a representação de A na base V1, V2. O A chapéu é igual produto de M menos 1 vezes A vezes M, onde M é dado dessa forma, ou seja, M, a minha matriz M, que eu devo multiplicar por A para obter a barra, é essa aqui. Continuação do segundo exemplo, eu escolhi agora a matriz A barra, tal que troquei a ordem aqui dos autovalores. O lambda 2 e lambda 1 em essa outra matriz, que é a representação de A na base V2, V1, o M é V2, V1, o M é dado por isso aqui. Então, novamente, o A chapéu é igual a M inversa de M vezes A vezes M. Novamente, nesse exemplo, a matriz A possui duas diagonalizações A chapéu possíveis. Esse é o primeiro caso, né, gente? Que a gente estudou. O A possui N autovalores distintos. Vamos agora ver o caso 2. A possui autovalores múltiplos, com autovalores associados suficientes. Este é o caso que cada autovalor lambda de multiplicidade n lambda, para cada autovalor lambda de multiplicidade n lambda, podemos encontrar n lambda autovetores associados linearmente independentes. Então, mostra-se que a condição para que isto ocorra é o ranking de A menos lambda i tem que ser igual a n menos n lambda. Condição do ranking
para autovalores associados linearmente independentes. Caso 2, continuação. A possui autovalores múltiplos com autovalores associados suficientes. Neste caso, é possível formar uma base de V, base beta, dado pelos conjunto de vetores V1, V2, Vn, com autovetores de A. A chapéu é a matriz diagonal, onde cada autovalor lambda aparece n lambda vezes. O caso, agora um pouquinho diferente do primeiro caso, é quando você tem autovalores múltiplos. Então, a tua matriz A barra, ela vai ter a mesma cara anterior, na diagonal, matriz com os lambdas, autovalores na diagonal, mas cada autovalor desse aqui, ele vai aparecer com uma certa multiplicidade, então ele vai aparecer mais de uma vez. A chapéu é a representação de A na base beta. Se M igual V1, V2, Vn, então o A chapéu pode ser escrito dessa forma: M inversa vezes A vezes M. O exemplo: a matriz A, dado desta forma. Vamos, então, determinar, como nossos exemplos, com os outros exemplos, o polinômio característico. Muito bem. Eu tenho que procurar aqui o determinante de lambda i menos a, será o polinômio característico. E, obviamente, fazendo isso, eu obterei o seguinte polinômio. Lambda 1, lambda menos 1 ao quadrado, lambda menos 2. Este é o polinômio. Claramente eu vejo que o 2 é um alto valor, lambda 3 igual a 2 é um alto valor, que anula esse fator, e aqui eu tenho um fator quadrático, obviamente significando que o alto valor lambda 1 é igual ao alto valor lambda 2 igual a 1. Tem um alto valor lambda 1, ele tem multiplicidade 2. Ele aparece duas vezes, né? Então, determinando os autovalores de A, eu posso aplicar esta transformação, AV igual ao lambda 1V, e obter V1 e o V2. Note que V1 e V2 são linearmente independentes. Isso foi possível porque o ranking de A menos lambda 1i é igual a 1, e N menos N lambda é igual a 1 também. Quando isso aqui acontecer, você tem os dois vetores Li. A satisfaz a condição 3.1 do ranking para autovalores associados linearmente independentes. Continuação do exemplo ainda. Calculando-se o terceiro autovetor V3. A vezes V igual a lambda 3 vezes V, implica que o V3 é esse autovetor. Então, já descobrimos qual que é a matriz A chapéu. É a matriz dada aqui, 3 por 3, onde na diagonal eu tenho os autovalores. O autovalor 1 com multiplicidade 2 e o autovalor 2.
é a representação de A na base beta, essa base sendo constituída pelos vetores V1, V2 e V3. Neste caso, A chapéu igual a M menos 1 a M, onde o M é dado por uma matriz cujas colunas são os autovetores V1, V2 e V3, que é a matriz M. Essa matriz M, que multiplicada, invertida e multiplicada por A e depois multiplicada por M, gera a matriz A chapéu. Haveria outras diagonalizações A chapéu possíveis para a matriz A deste exemplo, não apenas duas, como nos exemplos 1 e 2. Por exemplo, o A chapéu igual a 100020001 é a representação de A na base beta igual V1, V3, V2. E neste caso, A chapéu, que é igual a M elevado a menos 1 a M, onde M é V1, V3, V2, é dado por isso. Caso 3. O A possui autovalores múltiplos sem autovalores associados suficientes. Muito bem. Este é o caso de A possuir um ou mais autovalores lambda com multiplicidade n lambda com apenas R autovalores linearmente independentes associados. Ou seja, o R é menor que o n lambda. Ou seja, A não satisfaz a condição 3.1 do ranking para autovetores associados linearmente independentes. Na verdade, aqui A satisfaz maior em vez de igual. O ranking, então, ele vai satisfazer essa expressão ao invés de 3.1. O ranking de A menos lambda I é maior que N menos N lambda. Neste caso, veremos que A não pode ser diagonalizado, mas pode ser posto na forma canônica de Jordan. Então, quem estudou esse assunto foi o Camille Jordan, que está aqui na figurinha, 1838 a 1922. Estudou, fez esses estudos sobre a diagonalização, forma canônica de Jordan. O exemplo 4. Põe esta matriz aqui, cujo polinômio característico é calculado por det de lambda i menos A. Está aqui o polinômio característico, lambda menos 1, esse fator ao quadrado, lambda menos 2. Os autovalores, no caso aqui, lambda 1, lambda 2 igual a 1, lambda 3 igual a 2. Se eu calcular o ranking na matriz A menos lambda 1i, eu vejo que é 2, que é diferente de n menos n lambda. Então, A não satisfaz a condição de ranking para autovetores associados linearmente independentes, condição 3.1. A dimensão do núcleo de A de menos lambda 1i é igual a 1. Somente um autovetor linearmente dependente associado a lambda 1. Este autovetor pode ser, por exemplo, o vetor 1, 0, 0. Para lambda 3 é fácil calcular o autovetor associado. Ele é 5, 3, 1. Voltaremos ao exemplo 4 mais adiante.
Caso 3. Nos casos em que a matriz A não é diagonalizável, a forma canônica de Jordan, A chapéu, é muito próxima da forma diagonal. Muito bem. Nos casos em que a matriz A é diagonalizável, a forma canônica de Jordan, A chapéu, é a própria forma diagonal. Então é isso. Forma canônica de Jordan. Se a matriz A é diagonalizável, então a forma canônica de Jordan é a própria forma diagonal. Mas se A não é diagonalizável, então a forma canônica de Jordan ela é próxima à forma diagonal. Um bloco de Jordan é uma matriz cujos elementos são zeros, exceto na sua diagonal principal. Um bloco de Jordan, que é toda igual a lambda, e na diagonal superior, que é toda igual a 1. Então, veremos mais adiante que A e J é um bloco da j-ésima cadeia do alto valor lambda i. Então, o A e J chapéu, ele é essa matriz 2 por 2, o alto valor é i, então na primeira linha eu tenho lambda i e 1, na segunda 0 e lambda i. É um bloco de Jordan, é uma matriz cujos elementos são zeros, exceto na sua diagonal principal, que é toda igual a lambda. Aí, ó, lambda i, lambda i. O lambda i aparece em toda a diagonal aqui. E na diagonal superior. Na diagonal superior é a diagonal que está acima da diagonal principal. Ela é toda igual a 1. No caso aqui, a diagonal superior já é a última diagonal que tem aqui na matriz, então por isso que aparece 1 somente. Não vamos mostrar outros dois blocos de Jordan aqui, por exemplo. Neste caso aqui, repare que os blocos têm a dimensão n por n, 2 por 2, 3 por 3, aqui n por n. Por exemplo, na dimensão 3 por 3, o que nós vemos? Na diagonal principal, eu tenho toda ela é constituída de altos valores lambda i. Abaixo da diagonal principal só tenho zeros. A diagonal superior é constituída de elementos 1 e o restante é zero também. No n por n está aqui. Toda a diagonal é constituída pelo alto valor lambda i. Abaixo da diagonal principal é zero. Acima da diagonal principal, na diagonal superior, eu tenho cheio de elementos 1, depois o restante da matriz é zero. A matriz A chapéu na forma canônica de Jordan de A é composta destes blocos de Jordan. Resumindo, caso 1, se A possui n autovalores distintos. No caso 2, A possui autovalores múltiplos com autovetores associados suficientes. No caso 3, A possui autovalores múltiplos sem autovalores associados suficientes. Então, neste caso, para tentar diagonalizar a matriz A, o máximo que eu vou conseguir é obter a forma canônica de Jordan. Forma canônica de Jordan. Definição. Vamos lá. V é autovetor generalizado de ordem K associado a lambda C. A definição que está sendo dada aqui.
eu estou dizendo, por definição, que se V é um autovetor generalizado de ordem K associado ao alto valor lambda, se isso aqui acontece. Se a matriz A menos lambda I elevada a K vezes V é igual a zero. E A menos lambda I elevado a K menos 1 vezes V é diferente de zero. Nota, se K é igual a 1, V é simplesmente um autovetor associado a lambda. Se V é um autovetor generalizado de ordem K, então podemos definir uma cadeia de autovetores generalizados. V1, V2, VK, onde cada VI tem ordem I. VI é igual a menos lambda elevado a K menos I, V. Ou seja, VK é igual a V, VK menos 1 é A menos lambda I vezes V, que é igual a menos lambda I VK. VK menos 2 é A menos lambda I ao quadrado V, que é igual a menos lambda I VK menos I, e sucessivamente. Menos 1 aqui teria que ser. Até V1, que é A menos lambda I K menos 1, que é igual a menos lambda I V2. Nota, V1 é um autovetor simples associado a lambda. Teorema 1. Uma cadeia de autovetores generalizados, conforme definido em 3.4, é linearmente independente. Teorema 2. Autovetores generalizados associados a autovalores diferentes são linearmente independentes. Teorema 3. Autovalores lambda de multiplicidade n lambda têm um total de n lambda autovetores generalizados Li, incluindo os autovetores simples. Corolário. Sempre é possível obter uma base V com autovetores generalizados. Exemplo 4. Vamos retomar o exemplo 4. É fácil verificar que V é igual a 0, 1, 0 é um autovetor generalizado de ordem 2 associado a lambda 1 igual a 1, uma vez que satisfaz a condição 3.3. A menos lambda 1 I ao quadrado, V igual a 0, e A menos lambda 1 I, V é diferente de 0. Observação 1. Outra escolha possível de autovetor generalizado de ordem 2 associado ao autovalor lambda 1 igual a 1 é V igual a 1, 1, 0 transposto. Observação 2. Não é possível escolher V 1, 0, 0 transposto, pois, embora satisfaça a primeira condição de 3.3, que é A menos lambda 1 I ao quadrado vezes V igual a 0, este V não satisfaz a segunda condição de 3.3, que é A menos lambda 1 I vezes V diferente de 0. Agora, usando o 3.4, define-se V2 igual a V e V1 igual a A menos lambda 1 vezes V. Então, V1, V2 é uma cadeia de autovetores generalizados linearmente independente. Além disso, beta é igual a V1, V2, V3 é uma base de V. Continuação do exemplo 4, onde V3 é o autovetor associado a lambda 3, já foi calculado no início deste exemplo 4. V3 igual a 5, 3, 1. As representações de AV1 igual a
lambda 1, V1, AV2 igual V1 mais lambda 1, V2 e AV3, lambda 3, V3, em relação a esta base beta são lambda 1, 0, 0, 1 lambda 1, 0 e 0, 0 lambda 3. E, portanto, a chapéu é igual a esta matriz quadrada, 3 por 3, onde ela é dividida em uma matriz, na diagonal aqui por uma matriz 2 por 2 e uma matriz 1 por 1. Onde aqui eu vejo um bloco de Jordan de dimensão 2 e aqui um bloco de Jordan de dimensão 1. Isto é a representação de A na base beta. Como lambda 1 e lambda 3 já foram igual a 1 e 2. Pode-se também verificar que A chapéu é igual a M1 vezes A vezes M, onde M é a matriz constituída cujas colunas são os autovetores V1, V2 e V3, matriz mudança de base. Voltaremos ao exemplo 4 para utilizar o algoritmo para a forma canônica de Jordan. Observe que A chapéu, encontrado neste exemplo, está na forma canônica de Jordan, cujo formato geral é esse aqui. Olha a forma canônica de Jordan no formato geral. Aqui, um exemplo. Nós temos um bloco 3 por 3, um bloco 2 por 2, um bloco 1 por 1 e, novamente, um bloco 2 por 2. Né? Então, repare que essa matriz aqui, formato geral, ela está representada aqui a matriz A chapéu 1, 1, um bloco A chapéu 1, aqui o bloco A chapéu 1, 2, bloco A chapéu 1, 3 e o bloco A chapéu 2, 1. Um outro exemplo aqui, x.t, exemplo 5, x.t igual a axt mais bu de t, y de t igual a cxt. Reparem bem aqui uma coisa. Onde A é dado por essa matriz aqui. É um sistema, um modelo de um sistema qualquer, onde a matriz A essa matriz aqui, 4 por 4, matriz do sistema, x de t é o estado, B é a matriz de entrada, dada por essa matriz aqui de 4 linhas e uma coluna. Então, observe que o de t, nesse caso, como o B é dado como uma matriz coluna, significa que o de t é uma entrada só. E a saída, bom, podemos ver aí depois qual o valor de M e de P, né? M é o número de entradas e P é o número de saídas. Bom, descrito o sistema, de acordo com o que já foi falado aqui, é possível encontrar M e P, assim como N, né? N é 4 por 4, N é igual, a ordem é 4. Reescrever o sistema com a matriz A na forma canônica de Jordan. Então, pronto, o exemplo está aí, quero tentar reescrever a matriz na forma canônica de Jordan. Como é que eu vou fazer? Bom, o polinômio característico de A. Determinante de lambda em menos A é lambda menos 2 ao cubo vezes lambda. Aqui eu vejo que facilmente, quando eu igualo isso a zero, determino os autovalores, né? Os valores característicos que
São as raízes da equação característica. Lambda 1 é igual a 2 com multiplicidade 3. Ele aparece 3 vezes aqui. O lambda 2 igual a 0, né? O alto valor 0, ele aparece com multiplicidade 1, né? Então, o N1 é igual a 3 e o N2 igual a 1. Então, vou calcular aqui o ranking de ρ1 i menos A. É o ranking desta matriz aqui. É a matriz lambda 1 i menos A. E eu vejo que é 3. Isto, obviamente, é maior do que a diferença entre o N e o N1. Porque o N é 4. Claro, aqui, ó, 4 por 4, a matriz A é 4 por 4. Então, o N é 4. E o N1, acabei de determinar que o N1 é 3. Então, N menos N1 dá 1. O ranking de lambda 1 i menos A deu 3. Então, 3 maior que 1. Recaímos, então, no caso 3. Certo? A seguir, vamos calcular a função de transferência ys dividido por o s do sistema. Então, usando o conhecimento aí do controle clássico, nós vamos calcular aqui a função s i menos a inversa. É essa função aqui, que resulta esta outra função. Nós já falamos muito de função de transferência na adaptação, e vocês com certeza já viram isso na graduação. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Determinamos, então, essa matriz aqui, SI menos A. Está aqui. Na realidade, é uma matriz que dá as relações entre entradas e saídas, né? Todas as saídas em relação a todas as entradas. Então, logo a função de transferência ys, o ds do sistema, é dado por essa expressão. Ys sobre o ds é c s menos 1 menos a. Si menos a é igual a menos 1 vezes b, que é 2s quadrado menos 3s mais 12, s menos 2 ao cubo, vezes s. E pode ser escrito nessa forma: alfa sobre s mais beta s menos quadrado, menos 2 ao cubo, gama s menos 2 ao quadrado, mais delta s menos 2. No fundo, o que eu estou fazendo aqui é uma expansão em frações parciais. E aí determinamos alfa, beta, gama e delta. E agora, definindo novas variáveis de estado, x1 de s, x2 de s, x3 de s, x4 de s, da seguinte forma: extraídas baseadas nas frações acima. Podemos escrever, então, as funções de transferência. X1 de S é U de S sobre S, X2 de S é U de S, S menos 2 ao cubo, X3 de S é U de S, S menos 2 quadrado, X4 de S, U de S sobre S menos 2. Passamos, então, a esse, que pode ser reescrita na forma de S vezes X1 de S igual a U de S, S menos 2, X2 de S igual a X3 de S, S menos 2, X3 de S igual a X4 de S, S menos 2, X4 de S igual a U de S. Logo, obtemos X1 de S igual a U de S, X2 de S igual a 2x2 de S mais X3 de S, Sx3 de S igual a 2x3 de S mais x4 de S,
S x4 de S igual a 2x4 de S mais 1 de S. Que pode ser escrita, então, desta forma aqui. X ponto igual a matriz A chapéu vezes X mais a matriz B chapéu vezes 1 e a matriz C chapéu, que é dado por isso. Note que A chapéu está na forma canônica de Jordan. Sim, está na forma canônica de Jordan. O A chapéu está aqui, ó. Essa matriz A chapéu está aqui, ó. 0 na primeira linha, na segunda linha 0, 2, 1, 0, terceira linha 0, 0, 2, 1, quarta linha 0, 0, 0, 2. Constituída de dois blocos de Jordan, esse primeiro aqui 1 por 1 e esse outro aqui 3 por 3. Alternativamente, escolhendo-se a variável de estado com uma ordem diferente, vamos obter, por exemplo, o novo vetor de estado, x2, x3, x4, x1, e isso recairá nessa matriz A barra, que também está na forma de Jordan. Esse A também está na forma canônica de Jordan. Agora, qual seria o algoritmo para calcular a barra e a forma canônica de Jordan de A? Procedimento para o cálculo de A chapéu, a forma canônica de Jordan, para o operador linear de V em V, operador linear A, e essa matriz do sistema. Então, primeira coisa, achar todos os autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda m, suas multiplicidades, N1, N2, Nn. Calcular N1, autovetor generalizado linearmente independente associado a lambda 1. Nota: o número de cadeias de autovetores generalizados linearmente independentes associados a lambda 1 é N associado é igual a N menos o rank de A menos lambda 1i. Para achar a primeira cadeia, por exemplo, calcule A menos lambda 1i elevado a i para i igual a 1, 2, até ρ de A menos lambda 1i elevado a k, que é igual a ρ A menos lambda 1i elevado a k mais 1. K, número de autovetores generalizados na maior cadeia. Ache um autovetor generalizado V de ordem K. A cadeia terá K autovetores generalizados associados a lambda 1, ou seja, V1, V2, VK, definidos por 3.4 com lambda igual a lambda 1. Se K igual a N1, siga para o passo 3. Nota, isso ocorrerá quando NK é igual a 1. Se K menor que N1, segue-se calculando a segunda, terceira até NK cadeias de autovetores generalizados LI associados a lambda 1. Cada uma dessas cadeias terá um número de autovetores generalizados menor ou igual a K. Por exemplo, para achar a segunda cadeia, tenta-se calcular um autovetor generalizado de ordem K, linearmente independente, com a primeira cadeia. Se não for possível, tenta-se de ordem K-1, e assim por diante. Uma vez achado esse autovetor generalizado, gera-se a segunda cadeia de forma semelhante acima. 3. Repita o passo 2 para os autovalores lambda 2, lambda 3 até lambda m.
Dessa forma, obter-se-á um total de N autovetores generalizados linearmente independentes. V1, V2, Vn, onde N1 deles são autovetores associados a lambda 1. N2 deles são associados a lambda 2, e etc. Defina beta igual ao conjunto desses N autovetores generalizados, beta, o conjunto de V1, V2, Vn, que é a base de V. M, a matriz formada por esse N autovetores generalizados, matriz cujas colunas são os N vetores autovetores generalizados. 4. A chapéu terá blocos na diagonal e zeros no resto. Cada cadeia de autovetores generalizados gera um bloco de ordem igual ao número de autovetores generalizados na cadeia. Então, a chapéu vai ter assim uma matriz onde você tem blocos A1, assim por diante, A e J chapéu. Onde A e J é um bloco da jésima cadeia do alto valor lambda I. A IJ, como já foi dito, ele tem essa cara na diagonal principal, lambda I, na diagonal superior à principal é cheia de 1 e 0 no resto. Observações sobre a forma canônica de Jordan. A forma canônica de Jordan é única, a menos de uma possível troca de blocos. A chapéu é a representação de A na base beta. M é a matriz de mudança de base. E a chapéu satisfaz. A chapéu igual a M elevado a menos 1 a M. E M elevado a menos 1 seria a inversa de M. Exemplo 4, continuação do exemplo 4. Voltamos a este exemplo para refazê-lo, utilizando agora o algoritmo para calcular a forma canônica de Jordan. Então, vamos retornar ao exemplo, usando o algoritmo de Jordan agora. O determinante, o nome característico já tinha feito, é lambda menos 1 elevado ao quadrado, multiplica lambda menos 2, dois fatores, os altos valores é o lambda 1 com multiplicidade 2 e o lambda 3 com igual a 2, multiplicidade 1. Número de cadeias de autovetores generalizados linearmente independentes associados ao lambda 1 igual a 1 é NCAD, que é o N menos ρ de A menos lambda 1i, que é igual a 1. Apenas uma cadeia, como seria de se esperar. Rho A menos 1i igual a 2. Rho A menos 1i elevado ao quadrado igual a 1. Rho de A menos 1i elevado ao cubo igual a 1, e que implica que K igual a 2. Logo, esta primeira e única cadeia de autovalores generalizados LI associados a lambda 1 igual a 1 terá dois autovalores generalizados, como seria de se esperar. É fácil de verificar que V igual a 1, 0 transposto é um autovetor generalizado de ordem 2. Define-se, então, V2 igual a V. Calcula-se agora, usando o 3, 4, o V1 igual a A menos 1i V2, que é igual a 1, 0, 0 transposto, que é simplesmente um autovetor associado a lambda igual a 1. Portanto, V1, V2 é a primeira e única cadeia de autovetores generalizados LI associados a lambda 1 igual a 1.
Neste ponto, verifica-se que, como K é igual a N1 e NK igual a 1, não há mais autovetores generalizados associados a lambda1 igual a 1 para se calcular e não há mais cadeias para se achar. Agora, facilmente achamos que V3 igual a 5, 3, 1 transposto. É um autovetor associado a lambda3 igual a 2. Logo, o M, matriz de mudança de base, será a matriz constituída cujos colunas são os autovetores associados a lambda3. V1, V2, V3, está aqui. Ó. M é essa matriz. Então, se eu descobrir M essa matriz, fizer essa operação com a matriz A, eu obtenho aqui a matriz A chapéu. Se, entretanto, tivéssemos escolhido a matriz mudança de base como V3, V1, V2, teríamos essa outra matriz M e a matriz A chapéu seria essa. Exemplo 6, que é para encerrar nossa aula. Então, imagina que tenhamos essa matriz A aí. O polinômio dessa característica da matriz A é o lambda menos 2 elevado à quinta, esse fator, vezes lambda. Então, autovalores de A. O lambda 1 com o lambda 1 igual a 2 com multiplicidade 5 e o lambda 2 igual a 0 com multiplicidade 1. Observe que NK de N menos ρ de A menos 2i igual a 6 menos K igual a duas cadeias de autovetores generalizados associados a lambda 1 igual a 2. Agora, calcula-se ρ A de A menos 2i igual a 4, ρ de A menos 2i ao quadrado igual a 2, ρ de A menos 2i ao cubo igual a 1, e ρ de A menos 2i a 4 igual a 1, que implica que K é igual a 3. Temos uma cadeia com 3 autovetores generalizados associados a lambda 1 igual a 2. A primeira cadeia de autovetores generalizados LI associados a lambda 1 igual a 2 terá 3 autovetores generalizados. É fácil de verificar que V igual a 0, 0, 1, 0, 0, 0 transposto é um autovetor generalizado de ordem 3. Define-se V3 igual a V, e usando o 3, 4, eu obtenho V2, que A menos 2IV é igual a 1 menos 1, 0, 0, 0, 0 transposto, e V1, A menos 2I elevado ao quadrado vezes V, que é 2 vezes 2 vezes 0, 0, 0, 0 transposto. Portanto, V1, V2 e V3 é a primeira cadeia. Neste ponto, verifica-se que K igual a 3 menor que 5 igual a N1. Portanto, de fato, haverá uma outra cadeia de autovetores generalizados associados a lambda 1 igual a 2. Um minutinho, 10 segundos. Eu fui apagar um incêndio aqui. Vocês estão aí? Alô? Sim. Nós estamos encerrando a aula e por hoje já me dou por satisfeito depois desse encerramento. E estou à disposição de vocês para tirar dúvida e vou mandar alguns exercícios para vocês aí, tá bom? Daqui a pouco a gente termina a aula. Falta uma ou duas transparências aqui. Então,
Nesse ponto, verifica-se que K igual a 3 menor que 5, igual a N1, portanto, de fato, haverá uma outra cadeia de autovetores generalizados associados a lambda1 igual a 2. Portanto, a segunda e última cadeia de autovetores generalizados associados a lambda1 igual a 2 terá dois autovetores generalizados LI, totalizando 5 autovetores generalizados associados a lambda1 igual a 2. Sendo assim, é necessário achar um autovetor generalizado LI com os anteriores de ordem 2. É fácil de verificar que V' igual 0, 0, 1 menos 1, 1, 1 transposto é tal autovetor generalizado. Logo, define-se V5 igual a V' e V4 igual a A menos 2i V' igual a 0, 0, 2, menos 2, 0, 0 transposto. Portanto, V4 e V5 é a segunda cadeia. Para o alto valor lambda2 igual a 0, qualquer elemento diferente de 0 do núcleo de A será um alto vetor de lambda2. Por exemplo, W igual a 0, 0, 0, 0, 1 menos 1 transposto. Logo, agora, define-se V6 igual a W. Portanto, V6 é a primeira e única cadeia de autovetores de lambda2 igual a 0. Observe que beta igual V1, V2, V3, V4, V5, V6 é uma base de V e M, matriz de mudança de base, dado por matriz cujas colunas são V1, V2, V3, V4, V5, V6. É a matriz mudança de base e a chapéu é a representação de A na base beta. Ou seja, a forma canônica de Jordan para A é dado por A chapéu 2, 1 aqui tem um 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 0. Segundo bloco aqui de Jordan é 2, 1, 0, 2 e 0. Então, onde não tem bloco de Jordan é 0. Onde o A chapéu é o M1 vezes A vezes M. Então, ficou um pouco confuso aí, mas se vocês retornem aí atrás, qualquer coisa, envie uma pergunta que eu respondo com satisfação. Então, nós vamos encerrando por hoje. Tá bom por aqui? Qualquer coisa, nós vamos retornar, então, na semana que vem. Ok?